Tudo bem? Eu sou Ronaldo Vasconcelos, esta é a TV Ponto Terra, que é uma realização da Ponto Terra. Este é o programa Ecologia e Cidadania. Nosso site para acesso é www.pontoterra.org.br. Aos dias 29 de agosto, uma quinta-feira, a Ponto Terra vai realizar um ciclo de palestras sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, importantíssima lei, sancionada em agosto de 2010 pelo então presidente Lula e que agora começa a dar os seus primeiros passos, seus primeiros caminhos para orientar esse Brasil na questão da geração de emprego, geração de renda, qualidade de vida, a questão da saúde, em todos os aspectos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem a ver com todos nós, desde os grandes industriais até você, telespectador, até você, internauta, aí na sua casa. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem conhecimento do assunto, tem mestrado e também leciona ou coordena sobre esse assunto. Nós vamos conversar com a Rosana Franco, a quem eu quero agradecer, Rosana. Obrigado por visitar aqui a nossa Ponto Terra. Eu que agradeço o convite, Ronaldo, e espero contribuir, com as informações, com um pouco de conhecimento que eu tenho, para que melhore a gestão de resíduos, como um todo, não só na nossa cidade, no nosso bairro, como no nosso país. Rosana, vamos começar falando primeiro de você. Você formou em Química, é isso mesmo? Isso, eu sou de Química de formação, pedagoga também, porque a gente que vai para a área de educação sente falta dessa formação. Então eu fiz especialista em educação ambiental, e agora, mestre em gestão de resíduos eletroeletrônicos, mestre em meio ambiente, pelo programa de engenharia sanitária e ambiental da UFMG, e estou doutorando na área também de resíduo eletrônico. Vamos falar um pouco mais do seu mestrado, porque como eu sou professor da Escola de Engenharia, eu tenho que conversar, da UFMG, tem que conversar um pouco sobre os nossos departamentos lá. Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental, você fez o mestrado, qual foi o título da sua tese? Eu fiz um protocolo de referência para o gerenciamento de resíduos eletroeletrônicos para o município de Belo Horizonte. Mas deu mais fruto que isso, porque posteriormente nós fizemos uma cartilha, pela Fundação Israel Pinheiro, que é uma prestadora de serviço da Fundação Estadual de Meio Ambiente, e nós distribuímos essa cartilha para todos os municípios de Minas. Nós vamos conversar exatamente sobre esse assunto então aqui agora, que são os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos em Belo Horizonte, em Minas, no Brasil e no mundo, que é uma questão complicadíssima. Na verdade, Rosana, com esse avanço da tecnologia, a quantidade de gente, só no Brasil quase 200 milhões de pessoas, os chamados resíduos de equipamentos elétricos, eletrônicos, os chamados também resíduos tecnológicos, eles já são preocupantes hoje, não? São, eles vêm crescendo à medida que vai se informatizando mais, a gente vai tendo tendência a querer equipamentos mais rápidos, no caso do celular, do computador, a troca ser mais rápida, o modismo de ter um equipamento cada dia mais bonito, até questão de status hoje em dia, e vão se tornando obsoletos esses outros equipamentos que nós não usamos. E aí, o que fazer com eles, É o que eu sempre falo. O que aconteceram com as fitas VHS? Elas sumiram do mercado? Os nossos equipamentos de DVD, aqueles antigos, onde que eles estão? As nossas televisões de tubo de raio catódico, aquele tubo enorme, os nossos monitores, eles têm que ter um destino, Nada desaparece, não contradiz a lei de Lavoisier, Então eles estão por aí e estão contaminando o nosso meio ambiente, Vamos falar de uma coisa preocupante, depois a gente falar de uma coisa positiva, A questão de preocupante, que os resíduos são classificados em perigosos e não perigosos, vamos falar dos resíduos perigosos, porque alguns desses equipamentos, ou elétricos ou eletrônicos, têm coisas complicadas, a questão do chumbo, a questão do cádmio, são questões que complicam, que até assustam um pouco a gente, não? Sim, vale lembrar aqui que eles são considerados perigosos se eles estiverem quebrados, igual um tubo de raio catódico que chega a ter quase meio quilo de óxido de chumbo, não é só de chumbo, é o óxido de chumbo
na sua composição, se ele tiver de maneira não quebrado, intacto, ele não é um resíduo perigoso. Sim, Só quando a gente bem quebra explicado. que faz. Então isso é muito importante. São resíduos que têm um índice de reciclabilidade muito elevado. Então eu consigo hoje pegar qualquer equipamento eletrônico, desde um secador de cabelo a um caixa eletrônico, né? Porque eles são mais diversos possíveis, desde o que a gente chama de um pequeno equipamento eletroeletrônico até o grande equipamento eletroeletrônico, e consigo reciclar. Eu tenho que fazer sua triagem como um todo e depois por processos químicos, isso é importante lembrar, a gente não faz a reciclagem, a gente faz a triagem e encaminha para empresas químicas para fazer o processo de reciclagem. Então nós conseguimos um índice de reciclabilidade alto, desde que eles não estejam misturados com os outros resíduos, que ele não vá, no melhor dos mundos, para um aterro sanitário, né? Mas a gente vê que a grande maioria estão depositados em lixões. Então é o meu ato que faz ele ser um equipamento reciclado ou ele ser um lixo contaminante. Rosana, agora vamos falar do lado de valoração desses resíduos, né? Porque alguns contêm ouro, prata, cobre, que são metais valorizados aí no mercado. Na verdade, a gente tem uma verdadeira tabela periódica, né? Eu sempre falo isso. Com cento e tantos elementos, até né? conseguir já um emprego dando aula só pela placa de circuito impresso, aquela placa verde que a gente tem, né? Porque tem dois tipos, mas a verdinha é que tem um valor comercial maior. Lá você tem uma tabela periódica. Só que esses elementos, eles estão lá de uma maneira inerte. Eu preciso de um processo químico para retirá-lo. Aqui no Brasil, a gente não tem tecnologia para isso. A gente pega essas placas e manda para a Europa para poder tirar. Alguns países dos Estados Unidos também têm o processo. A gente tem até uma empresa em Guarulhos que a matriz dela, se não me engano, na Bélgica faz a reciclagem, mas é mandada para lá. Então a gente compra dos carrinheiros, né, desse pessoal que faz a coleta, das pequenas cooperativas. Aí é o que a gente chama de o atravessador, né, não o do mal, mas o do bem, que tem condição de exportar essa placa e vai para fora para ser retirado esses metais. Rosana, você fez um trabalho muito focado na cidade de Belo Horizonte, mas que serve de exemplo para Minas, serve de exemplo para o Brasil, né? E a gente começa a falar já alguns termos aí do comum também, que até não faz tanta parte da questão do conhecimento que você tem do mestrado, né? Uma outra palavra que eu vi no seu relatório, que eu achei interessante, são os plastiqueiros. Quem são esses plastiqueiros, Rosana Franco? Os plastiqueiros é a denominação que eles dão quando a gente faz, porque nós somos a campo, nós somos pé mesmo, em todos os sucateiros, empresas que trabalham com essa venda desses materiais, é o termo que eles usam para quem compra plástico. Então eles falam assim, os plastiqueiros. Vale lembrar que o plástico do resíduo eletroeletrônico, eles são diversos, e a gente tem um que tem um potencial que a gente chama que ele tenha os retardantes de chama, porque um equipamento eletroeletrônico, ele não pode, quando aquecido, pegar fogo. Tanto que a gente vê aquele cheiro de cabo de panela queimada, né? Ele entorta, mas ele não inflama. Então, esses plásticos com retardantes de chama, quando chega no mercado, que a gente chama com os plastiqueiros, ele tem um valor econômico muito baixo. E a gente até encontra vamos dizer assim, uma má fé das pessoas. Elas misturam 10% desse plástico ruim com o plástico bom, espalhando um contaminante, porque eles têm o que a gente chama dos compostos halogenados, na sua composição o flúor, o cloro, o bromo, que esses são contaminantes. Quando eles pegam fogo, pode formar as bifenilas, né? Os compostos que têm a sua característica carcinogênica. Rosana, você fez um trabalho então de detalhamento, um trabalho minucioso, você colocou, vocês foram ao campo, foram nos plastiqueiros, nos sucateiros e também nas cooperativas. Nós temos uma admiração muito grande pelas cooperativas de coleta de lixo, de uma maneira geral, aqui em Belo Horizonte, mas do ponto de vista técnico, essas cooperativas ainda não estão preparadas para lidar com os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, não?
Não, eles melhoraram bastante. Desde que nós começamos o meu trabalho, o início dele, né, em 2008, era um tema que não era muito divulgado, mas nós conseguimos, junto com a Fundação Israel Pinheiro, junto com a Fundação, com a FEAM, divulgar bem. Hoje eles já têm mais conhecimento, mas na época não. Eu colhi depoimento de uma associada de uma cooperativa que ela falava assim: ah, filhinha, eu sei que é perigoso, mas eu ponho dentro do saco, dou uma arretada, espero a poeira baixar, só para depois eu tirar o cobre, que é o cobre que ela tinha interesse ali no monitor. Eu falei: e o que a senhora faz com o restante? Ah, o restante eu jogo na caçamba, porque eu sei que faz mal. Então você vê a ingenuidade da pessoa, né? Uns falavam assim: não, esse daí eu tenho que tomar cuidado, porque quando eu corto demora a cicatrizar. Então é todo aquele conceito que ainda precisa ser muito mais trabalhado. Acho que nós temos que capacitar as cooperativas de catadores para pegar mesmo esse mercado de separação, para encaminhar para os recicladores mesmo, sem contaminação. Uma coisa interessante também que nem o governo federal, nem o governo estadual, nem o governo municipal, nenhum desses níveis de governo dá um apoio efetivo, um apoio econômico ou financeiro para que essa questão de reciclagem, essa questão de triagem, essa questão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos sejam cada vez mais ativados, animados aqui no Brasil. Nenhum nível de poder faz a sua parte efetiva. Mas eu quero falar um pouco também do poder público, né? O trabalho de vocês com a Fundação Estadual do Meio Ambiente. Esse na época, né, da que nós fizemos o levantamento, ele gerou as cartilhas e em todas as capacitações dadas ao município, sempre foi levantada essa questão. Vale lembrar que hoje a gente tem algumas iniciativas das próprias empresas fabricantes. Hoje você pode encaminhar o seu celular para uma reciclagem. É só ir em qualquer posto, né, onde você compra o aparelho, tem as urnas e você recicla, você destina a reciclagem. Equipamentos de televisão também, se você entrar em contato, determinados fabricantes já estão também a possibilidade da logística reversa, que é o que vai fazer com que pegue a reciclagem dos eletrônicos, né? É a logística reversa da Política Nacional. A logística reversa é um dos itens da Política Nacional de Resíduos Sólidos que nós vamos debater, então, no dia 29 de agosto, uma quinta-feira à noite. Você pode participar inscrevendo-se aí no site da Ponto Terra, www.pontoterra.org.br. Rosana, e se a pessoa que está lá no interior, está nos vendo, nos ouvindo, você olha, eu queria conhecer mais o trabalho dessa professora. Você disponibiliza, é uma questão pública, tem um site, como que pode fazer? Não, é público, né? Como diz, todo conhecimento a gente distribui, as burrices a gente guarda para a gente, né? Mas o conhecimento que a gente adquire, a gente sai distribuindo. Você consegue a cartilha no site da FEAM, lá em publicações. A minha dissertação está disponível no site do DESA, né? Vale lembrar que eu sou orientanda, né, da professora Lisete Celina, que foi assim, uma grande colaboradora no meu projeto, tenho muito que agradecer. O artigo saiu pela ABS, no periódico da ABS também. Então a informação está aí, pode entrar em contato comigo também. Eu quero dar um depoimento pessoal. Quando eu estava me preparando para bater esse papo aqui, agradável, ao mesmo tempo informativo, com a Rosana Franco, no domingo, ontem, domingo, dia 23 de junho, eu dei ali uma navegada na internet e de repente me deparei com o artigo dela. Eu falei, não preciso procurar mais nada, está aqui, o que eu vou ler. E uma leitura muito agradável, com muitas informações. Se eu que sou quase uma anta cibernética conseguir, você vai conseguir chegar no trabalho da Rosana Franco. Rosana, como última pergunta, eu quero chegar nos municípios. Você fez um trabalho para Belo Horizonte, mas essa realidade chega nos 853 municípios mineiros de maneira mais forte ou menos forte? Assim, quando nós fizemos o levantamento, eu fazia parte do programa Minas Sem Lixões, onde a gente visita os municípios para ver a situação da disposição final de resíduos. Então a gente se deparava com muito resíduo eletrônico em cidades pequenas,
né, espalhado pelo depósito de lixo. Hoje eles já têm uma consciência de pelo menos separar, de colocar num galpão separado, de tentar passar isso para uma pessoa que trabalha com sucata. O gerenciamento está melhorando. Tem muito o que melhorar? Tem. O Brasil ele precisa de uma lei específica para isso. Nós não temos uma resolução CONAMA para isso. Então, nós precisamos de uma resolução CONAMA para os resíduos eletroeletrônicos. Tínhamos um grupo de estudo no CONAMA, até José Cláudio Junqueira fazia parte, mas está adormecido. Eu acho que vale ressuscitá-la e com urgência. Pode ser até um trabalho aqui da Ponto Terra, que já teve uma participação forte no CONAMA, com o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu queria deixar claro que a Zuleika Torquetti, que é presidente da FEAM, Fundação Estadual do Meio Ambiente, já confirmou presença, vai participar conosco lá no ciclo de palestras e vai falar exatamente sobre isso que a Rosana Franco colocou, que é o programa Minas Sem Lixões. Rosana Franco, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu mestrado, muito obrigado a você pela participação. No dia 29 de agosto te espero lá no nosso ciclo de palestras. Eu espero você também participe e aprenda um pouco com esse ciclo de palestras da Ponto Terra. Até o próximo Ecologia e Cidadania.